Um garoto solitário acabou tendo alguns privilégios com a garota mais linda e popular do colégio, sendo eles ter ela cozinhando para ele todos os dias e ainda por cima ela se tornando sua cozinheira particular em sua própria casa. Mas eles acabaram se metendo em uma situação que seria difícil de se reverter, afinal, dava para perceber que ambos começaram a criar sentimentos um pelo outro. Hoje vamos acompanhar a parte 1 do anime Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomani ka Dameningen ni Saretei Taken. Lembrando que o nome do anime estará na descrição do vídeo, mas se você quiser pode perguntar nos comentários que eu mesmo vou te responder. Começamos com um jovem rapaz encontrando com uma linda garota sentada em um balanço, e ao perceber sua face de tristeza ele entrega seu guarda-chuva a ela. Nesse momento descobrimos que o nome dele era Fujimiya Amane, e o nome dela era Shina Mahiru. Inicialmente a bela donzela acaba recusando a oferta dele, mas aceita em seguida, o agradecendo silenciosamente. Na escola percebemos que Fujimiya tinha pego um resfriado, e logo revela para seu amigo que tinha entregue seu guarda-chuva para uma pessoa que tinha encontrado no caminho, e não demora para que Shina aparecesse ali perto, e ela era chamada de anjo pelos alunos, além de ser boa em tudo que ela fazia. Quando o prota chega em casa, ele se depara com Shina em sua frente, que queria devolver o guarda-chuva dele, e ela começa a demonstrar um pouco de preocupação com ele por ele ter pego um resfriado por sua culpa, chegando até mesmo a entrar na casa dele para ver o moquifo que o cara morava. É nessas horas que a casa deveria estar um brinco de limpa. Shina menciona que sairia rapidamente, mas logo voltaria, e descobrimos que ela era vizinha dele. Mais tarde, Fujimi acorda de seu sono, e ela oferece um mingau de arroz que tinha feito para ele poder comer. Ela então entrega um termômetro para que ele tirasse sua temperatura, mas acabou ficando envergonhada quando ele tentou fazer isso. O prota acaba ficando impressionado por ela saber cozinhar, e ela revela que morava sozinha também, igual a ele, e ainda diz que ele deveria arrumar sua casa de vez em quando. Depois disso, ele pergunta o motivo de ela estar no balanço, pensando que ela tinha brigado com algum namorado ou coisa do tipo, mas logo se desculpa por ter presumido errado. Quando ele menciona que o envolvimento deles terminaria ali, ela acaba se mostrando surpresa e até um pouco chateada, e quando ele se refere a ela como anjo, logo ela pede para que ele parasse com isso. No dia seguinte, seu amigo pergunta se ele estava melhor, e até ele cobra o prota de arrumar a casa dele de vez em quando. Quando Fujimiya percebe a presença de Shina por ali, logo ele se demonstra desinteressado na garota que todos chamavam de anjo, só para se fazer de difícil mesmo. Em sua casa, Shina aparece na varanda falando com ele, percebendo que a alimentação do cara estava em um nível deplorável, e sai em seguida para poder preparar algo para ele, que inclusive logo entrega pela porta da frente, dando a desculpa de que eram apenas restos, mas ele poderia comer caso quisesse. Enquanto ele comia, se lembra do momento em que ela entregou a comida, e pelo visto ela realmente se sente incomodada quando ele a chama de anjo como os outros alunos. Depois disso, ele entrega a vasilha anterior, e ela entrega uma nova para ele que tenta rejeitar inicialmente, porém ele acaba aceitando e se despede, e dia após dia ela sempre fazia marmitas para que ele pudesse comer. Já na escola, ele pergunta ao seu amigo se ele parecia tão precário de saúde, e seu amigo responde que ele parecia só a capa do Batman, só o pó, igual ao seu Madruga depois da fome, além de ter uma cara de morto-vivo que tava mais pra morto do que vivo. Com um amigo desse, ninguém precisa de inimigo, mas ele menciona também que recentemente ele tava parecendo um pouco melhor, e até pergunta se ele tinha mudado sua alimentação, acertando em cheio. No mercado, o prota acaba encontrando com Shina, e logo avisa que não tava stalkeando ela para não ser denunciado. Quando ela vê uma promoção de um produto por pessoa, ele decide levar um para ajudá-la, porém percebemos uma cara de tristeza enorme na divina dama, e aparentemente ela escondia algo sobre seu passado, e ele então decide levar as compras dela na frente, e ela como sempre o agradece em silêncio. Após isso, vemos ela na frente da casa dele, e quando ele abre descobrimos que ele estava querendo fazer uma limpeza por ali, apesar de não saber por onde começar, e ela pede para que ele deixasse ela limpar o quarto dele. Algo me diz que ela quer pegar algumas coisas escondidas por lá, se é que você me entende. Logo eles começam a fazer a limpeza em si, e ela parecia mais uma esposa mandona colocando o marido na linha do que tudo, e ao escorregar em uma peça de roupa, o Alpha Sigma pula para poder salvá-la, e que situação agradável de se estar com um anjo. Após finalizar a faxina, ele sugere para que eles pedissem uma pizza para poder comemorar, e claro que ela acaba topando facilmente. Diferente da escola, em casa a Shina tinha uma personalidade completamente diferente, mas ele preferia que ela agisse daquele jeito do que do jeito que ela agia no colégio. Ao sair dali, ele pergunta o que ela ganha dando comida pro mendigo, que é ele, e ela diz que era apenas por satisfação própria, já que se incomodava com o fato de ele se alimentar pior que um porco. Dias depois, ele encontra com ela novamente no parquinho, porém dessa vez ele percebe que na verdade ela tinha se machucado ao tentar salvar um gatinho que estava naquela árvore, e por isso pediu para que ela não saísse dali, e logo ele volta com um casaco para que ela pudesse mostrar a área do machucado em seu pé, já que ela estava de meia calça. Um completo cavalheiro. Aprendam com ele. Isso é ser Sigma. Enquanto ele fazia o curativo nela, ela fica impressionada por ele saber fazer isso, e ele menciona que cozinhar era o ponto fraco dele. Fujimiya então entrega uma calça para ela vestir e uma blusa também, para que ela se escondesse enquanto ele a carregava para casa, por não conseguir andar direito. Esse anime sim dá gosto de se ver, ao contrário de um certo gado que me irrita só de lembrar. Já no colégio, descobrimos que a calça que ele emprestou era na verdade a calça dele de educação física, e eles logo percebem um garoto popular que era chamado de príncipe pelo colégio. Eles então avistam Shina à distância, e ela dá um belo sorriso para o
Prota, e os gados do lado sonhavam pensando que o sorriso era pra eles. Durante a noite ela entrega mais uma marmita pra capa do Batman, que logo menciona que ela tinha deixado os gados do colégio feliz com o sorriso que ela deu pra ele, e ainda diz que era normal uma garota bonita assim fazer os caras surtar com um sorriso. E ela menciona que se é por causa da aparência, era pra ele sentir sentimentos por ela também. Quando ele dá uma olhada na marmita, fica impressionado por ter croquetes naquele dia, e acaba deixando sair que queria comer alguns feitos na hora, fazendo com que ela tivesse uma ideia deveras interessante, onde eles dividiriam os custos e ela cozinharia na casa dele. Finalmente o primeiro dia da parceria deles começa, e a Divina Dama começa a preparar o rango deles, enquanto Fujimiya pensava que tinha encontrado a esposa perfeita. Após a refeição pronta, a capa do Batman cria vida e o cara se acaba de comer, dizendo que tava uma delícia a comida preparada por um ser divino. Após a refeição, o cara ajuda a lavar as louças e pergunta se estava tudo bem mesmo ele jantar com ela todos os dias, e quando ela menciona que se ele quisesse eles parariam com aquilo, Fujimiya gela na hora e pede para que eles continuassem. No colégio, o Prota acaba entrando entre os 30 melhores nas notas da prova, e logo a namorada de seu amigo aparece em seguida pensando que ele tinha arranjado uma namorada. Em casa, ele percebe que ela estava verificando os boletins e descobre que ela tinha tirado nota máxima, e ela se lembra de que as notas dele estavam acima da média também. Quando ela se prepara para ir embora, acaba esquecendo seu cartão escolar, e após ele entregar para ela, ele descobre que o aniversário dela seria em 4 dias. Com isso, ele até tenta descobrir se tinha algo que ela gostaria de ganhar, e ela menciona que queria uma pedra de amolar, mesmo tendo várias consigo. Após esse fracasso, ele tenta pedir pela ajuda de seu amigo, e mais tarde ele pede pela ajuda da namorada dele, porém isso não saiu de graça e ele teve que pagar um lanchinho para ela antes de receber sua ajuda. Já em casa, ele entregou seu presente para a China, e ela pergunta como ele sabia do aniversário dela, já que ela não tinha falado para ninguém, e ele diz que viu no cartão escolar dela. Porém, como ela não comemorava seu aniversário, o Prota acaba apenas entregando o presente dela. Algo me diz que o passado dessa bela donzela não é nada feliz, e por falar em felicidade, ela acaba ficando feliz com o primeiro presente dele, que era um creme de pele, e ao pegar o segundo presente, que era um urso de pelúcia, acaba ficando mais feliz ainda, e diz que cuidaria dele com carinho. Nesse momento, o Prota já tinha percebido que seus sentimentos por ela haviam desperto. Ela então diz ser a primeira vez que alguém dá presentes para ela, por ela não ter contado a ninguém sobre seu aniversário, já que não sabe acertar presente de pessoas desconhecidas, e logo diz que o Prota não era alguém estranho. Aqui ele teve que se segurar pro coraçãozinho do Batman não sair pela boca. No dia seguinte, o Prota recebe a visita de sua mãe, que ao impedir a entrada dela, ela joga na cara dele que era ela quem bancava o lugar onde ele morava. Quando ela percebe que tudo estava bem limpo e bem arrumado, vemos nas lembranças do Prota que China estava ali antes de sua mãe chegar, e logo ele entrega a chave do apartamento dele para ela, enquanto se escondia no seu quarto. Como sua mãe trabalhava na CIA, ela percebe que ele tinha feito comida para 2 e decide investigar o quarto dele em seguida, e ao entrar lá, encontra com a bela donzela tirando um belo cochilo, deixando sua mãe completamente impressionada com a atitude dele de levar uma namorada para casa, e ainda disse que apoiaria ele nisso. Essa ganhou minha admiração. O Prota então diz que gostava dela como amiga, e logo a garota anjo desperta, e ao revelar seu nome, a mãe do Prota diz ser Shihoko, e Fujimiya percebe que China estava em apuros. China então começa a chamar o Prota de Amane, que era seu primeiro nome, e logo explica a relação entre eles dois, fazendo com que sua mãe entendesse que eles estão morando juntos, e não é pra menos, já que eles faziam tudo em união. Após um pouco de estresse, o Prota acaba dizendo para sua mãe ir embora, e assim ela o fez, já que tinha pensado que tinha atrapalhado o encontro deles dois, mas não antes de pegar o contato de China. Mais tarde, ela se mostra com um pouco de inveja positiva do Prota, por ter uma mãe assim que se importava de verdade com ele. Ao revelar que fazia tempo que ninguém chamava ela pelo seu primeiro nome, o Prota decide chamá-la por Mahiru, e ela o chama por Amane, porém ambos dizem para que não chamassem um ao outro pelo primeiro nome em público. Quando ela entrega a chave do apartamento dele para ele, o Prota decide deixar a chave com ela, só faltou assinar os papéis de casamento. Depois dessa, já dava para entender claramente que eles moravam juntos. De volta ao colégio, Mahiru tinha ficado em primeiro lugar, e no dia seguinte o Prota decide dar um bolo para ela como comemoração por ter alcançado o primeiro lugar, e enquanto degustava de sua premiação, percebe que estava cagada, já que o Prota não parava de olhar para ela, mas ao perceber que não, decide dar um pedaço do bolo para ele, pensando que o coitado passava fome, e ele logo acaba aceitando, mas depois disso a situação inverte, e é ele quem dá um pedaço de bolo para ela, deixando nossa querida anjinho completamente constrangida. Para ser bem sincero, nessa hora foi o meu coração que acelerou ao invés do dele. Que guria fofa. Após isso, Prota compra algumas coisas para poder tentar fazer comida dessa vez, porém ao dizer para ela o que ele pretendia fazer, ela decide tentar ajudá-lo em sua tarefa, mas no final o cara acabou fazendo uma lavagem para a Divina Dama comer, e ainda por cima esqueceu de botar sal na comida. Quando ela percebe o fracasso que o Batman era na cozinha, entrega um belo omelete feito pelas mãos de Divina, e logo se mostra preocupada, já que se ele cozinhasse bem, ela não seria mais útil ali, nos mostrando assim uma pontinha de preocupação em querer continuar cozinhando para possivelmente seu amado. Na sala de aula, seu amigo e a namorada dele mencionam que queriam comemorar o Natal na casa do Prota, e ele fala sobre sua vizinha estar ajudando ele com a alimentação, e após bastante insistência, ele acaba aceitando. Já em sua casa, ele revela o ocorrido para a Divina Dama, e descobre que ela tinha rejeitado todos os pedidos dos caras que chamaram ela para passar o Natal, e já que ela não passaria o dia no Natal em
si com alguém, ele chama ela para poder passar o Natal junto com ele, já que à véspera ele estaria com seu amigo. E ela então disse que queria que ele a ensinasse a jogar videogame. Além de cozinhar bem, a guria ainda queria ser gamer. Aí a capa do Batman não aguenta. No dia da véspera do Natal, o Prota tava de vela para seu amigo e a namorada dele. E ela logo menciona que a garota angelical recusou todos os garotos, dizendo que tinha um compromisso marcado com outro cara no dia do Natal. E eles perguntam para o Prota se a vizinha dele era um anjo para ele. Ao perceberem que tava nevando, eles saem pra varanda, porém acabam encontrando com a Divina Dama, que estava ao lado observando a neve também. Que situação complicada é essa? E cara, que anime lindo de se ver. Agradeço muito a pessoa que me indicou esse anime. E claro, eu espero que você tenha gostado também. Se você quer ver um resumo de algum anime de romance específico, deixe nos comentários que eu vou estar lendo todos eles, beleza? E se você também quer ver como a Divina Dama e a capa do Batman vão se safar dessa situação complicada, fortalece no like. Afinal, se esse vídeo for bem, eu vou trazer a parte 2 dele com certeza. Foi uma honra e um privilégio ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto. E aí, meu nobre e minha dama, tudo bem? Se você me assistiu até aqui, aproveite para dar uma olhada nesses outros vídeos. Assim você pode descobrir um anime novo para assistir e ainda por cima vai estar me ajudando também.